Olá, comunidade de Tech. Estou aqui para mais um vídeo. Esse é o nosso vídeo 09 para usuários. Tivemos uma issue postada pelo Daniel Lima, de Câmara Municipal de Paraupebas, Pará. Tá? Ele questiona sobre o acesso à inserção. Foi ontem, tá? Ontem não, há 3 dias atrás. Questiona sobre a inserção de novos parlamentares sem acesso às tabelas auxiliares e facilitar a inserção. No SAPL, desde o início dele, do 3.1, sempre existiu uma dificuldade entre entender o registro de parlamentar, que é o cadastro daquele parlamentar em si, com a associação desse parlamentar a uma legislatura, a geração de mandato, e com isso aparecer aqui para os nossos clientes, né, para os nossos usuários anônimos, para o cidadão da nossa cidade, em parlamentares. Né. Esse banco está... Olha, esse banco está até com os meus dados. Tá certo, tá ok. Eu não tinha visto isso. Tudo bem. Então, existia uma dificuldade em ter a compreensão de que eu preciso cadastrar... existia um cadastro só de um parlamentar e não N parlamentares, né? Esse parlamentar cadastrado várias vezes. Se esse, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, Adilson Carvalho, acho que ele está no 6º ou 7º mandato. Né? Ele está na legislatura desde a legislatura de 93. Né? Desde 93 tem ele na legislatura, certo? Então não é que eu tenho que ter 7 Adilsons Carvalhos cadastrados, tá? Eu tenho que ter um cadastro e feitos vários mandatos. O assunto não é esse, tá? Mas eu estou explicando isso porque a questão do Daniel de Paraupebas traz exatamente essa tela aqui. E no passado do SAPL existia essa confusão de cadastrar e acabava cadastrando mais de uma vez esse parlamentar. Então, num dado momento, a equipe decidiu que fosse feito, transladado o cadastro de parlamentares para uma área mais restrita, que é lá nas tabelas auxiliares, e depois de uma vez cadastrado, ficasse mais objetivo que viesse aqui e fizesse o vínculo de um cadastro parlamentar com uma legislatura em específica, com data de expedição de diploma e tudo mais. Né? Aí foi-se implementado isso, então. Mas o botão do cadastro, de adicionar usuário, fica aqui nas tabelas auxiliares, né? Pesquisar parlamentar, adicionar parlamentar. Eu nem tinha visto que estava dessa forma, eu não participei dessa criação aqui, não sei como é que foi feita essa parte aqui, mas está aqui, né? Adicionar parlamentar. E aí o Daniel questiona que, e realmente para entrar nesse menu aqui, tabelas auxiliares, só se entra nesse menu sendo incluso no grupo operador geral, tá? Então, se você vem aqui no cadastro de administrador de administração de usuários, na inserção de usuários você tem essas opções aqui, ó. Autor, operador administrativo, e aí vai. Quem é do SAPL 2, da época do SAPL antes do 3.1, qualquer SAPL antes do 3.1, isso são grupos legados, tá? Já essa ideia de se mexer com esses grupos aí, de operador geral até autor, de operador geral até operador administrativo, mais especificamente. Autor entrou bem depois. Esses grupos aqui são legados.
Então já existia um grande grupo de pessoas no Brasil afora que já estava acostumado a trabalhar com isso aqui. O SAPL, a gente era acostumado a trabalhar com o SAPL em torno destes grupos aí. E o cadastro de parlamentares, que não tem nada a ver com esse grupo aqui, isso aqui é para a área de votação. Esse grupo e um outro grupo que chama votante, que não aparece aqui, é para a área do painel eletrônico. Mas esses grupos aqui são legados, vêm dos sistemas anteriores, a gente incluiu eles porque ele decidiu se fazer os mesmos grupos dos grupos que veio dos sistemas anteriores, para cultuar, devido ao uso e costume, né, das pessoas que já usavam SAPL. Né? Então se nomenclaturou exatamente com o mesmo título. Tá? E quem tem que cadastrar nos sistemas antigos, o cadastro de parlamentares era feito tudo nessa tela aqui, né? Não ia lá para sistemas, para tabelas auxiliares, porém sempre foi, tá? Pelo operador geral. Nunca existiu um operador de parlamentares, um operador institucional onde ele pudesse cadastrar. Eu nem estou lembrado agora se existe cadê o cadastro aqui de usuários? Se existia aqui o grupo operador de comissões, né? Não, existe o grupo de operador de comissões, mas não existe o grupo de operador de parlamentares, né? Mas, de modo geral, sempre foi, independente dessas outras questões aqui, talvez pudesse ter um grupo operador dos registros institucionais, e aí tudo fosse ligado a ele, e aí a gente vai chegar lá nessa discussão aqui, nesse vídeo aqui, discussão não, né, nesse monólogo aqui. Espero que depois vocês possam, quem quiser questionar alguma coisa, que fique à vontade. Quem quiser botar mais ideias também, já é o segundo vídeo que eu faço em 2 dias seguidos, e motivado por issues, né, que é mais fácil de explicar, e tem muito tempo que eu tenho vontade de mexer com esses vídeos. Mas estamos aí, né? Dando sequência, então eu poderia ter um grupo de operador de registros institucionais e trabalhar com essa parte aqui de decidir isso de alguma forma. Mas quando a gente construiu o mapeamento de regras para usuários automática, tanto é que existe o lugar para você fazer essa manipulação, mas se você manipular especificamente os grupos, esses grupos que estão aqui, que são os grupos padrão, né, esses grupos automáticos aqui, na próxima vez que o SAPL sofrer alguma alteração de base de dados, sempre que roda um comando que a gente chama lá na infraestrutura de migrate, esses grupos vão ser reconstituídos. Então não adianta você alterar esses grupos aqui no lugar que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas essa parte do migrate, quando eu rodo o migrate aqui, ó, tô com a tela parada aqui, ele falou atualizando grupos do SAPL. Então esses grupos você não pode mexer, porque toda vez que esses comandos manage migrate for executado pela infraestrutura, esses grupos vão ser reconstituídos. Então você, usuário administrador do SAPL, mas não é o administrador de atualização do sistema, né? Ou é um sistema que está lá no Interleges, e lá existe a execução automática desse script, sempre que muda a versão. Então não adianta você mexer nisso aqui, no lugar que eu vou mostrar. Mas você pode criar novos grupos. É onde que eu quero chegar, lendo aqui a issue do Daniel. Tá? Daniel dá algumas sugestões aqui: atribuir a um usuário a inserção de novos parlamentares sem que este usuário tenha acesso às tabelas auxiliares. Ou seja, para ter acesso às tabelas auxiliares, de forma legada lá dos APLs antigos, só se acessava essa PL, as tabelas auxiliares, se fosse operador geral.
né? E para cadastrar também no sistema legado, e a gente trouxe isso para cá, essas regras reimplementou essas regras, né? Não veio de lá para cá. O que veio de lá para cá foram os dados, mas do SAPEL antigo para os novos, para esse novo. Mas a gente reimplementou uma abordagem de grupos e permissões para que vocês, usuários, pudessem cadastrar os seus usuários ligados a essas regras desses grupos da forma que vocês quisessem dentro desses grupos, que são os grupos mínimos, né? Como eu acabei de dizer, eles têm que existir. Toda vez que rodar o Migrate, eles vão existir. E existe uma ótica, né? Uma ótica plausível aqui do Daniel, que para se cadastrar, e aí isso veio dentro do 3.1, devido às coisas que eu expliquei lá no início do vídeo, que pegou-se o adicionar parlamentar e pesquisar parlamentar e jogou lá nas tabelas auxiliares. Dependendo do ponto de vista, pode até ser, né, para resolver o problema mais rápido. Não, o cadastro de parlamentar só se faz uma vez a cada 4 anos, ou se existir a posse de um suplente que nunca foi vereador, né? Então é uma coisa bem não é uma coisa rotineira, não é uma coisa diária. Então se jogou essa manipulação de tabelas, apesar de um parlamentar não ser uma coisa auxiliar para o sistema funcionar, né? Um sistema de processo legislativo ele funciona porque existem parlamentares que propõem matérias que entram para sessões e são votadas e viram normas. Então, e tem todo um conjunto trabalhando em volta disso, mas não é uma coisa fundamental, né? Coisas das tabelas auxiliares deveriam ser coisas para fazer de forma bem secundária essas principais que eu falei funcionar. O Daniel veio cá e fez uma sugestão: criar um novo grupo com todas as permissões do módulo parlamentar, tá? E uma outra sugestão, e ele até citou um código aqui, tá? Que fosse incluído na tela aqui de listagem de parlamentares, colocasse aqui do lado o botão adicionar parlamentar. Então, o pessoal os meninos lá com o Edward, que implementou isso aqui, até deixou o botão aqui dentro, ó, né? Deixou o botão adicionar aqui dentro, que vai cair, né, espero eu, lá na tela, ó, na mesma tela de adicionar parlamentar, tá? Mas não tem esse botão aqui de fora, lá de fora na lista, para você já acessar ele direto. Ou seja, você teria que acessar no primeiro parlamentar aqui para depois clicar no botão adicionar. Não é essa a intenção. Tudo que você trabalha dentro do SAPL, você, após acessar o item e ver os seus detalhes, estão acostumados com isso daí, se você tem permissão, você vai ver o botão adicionar e vai ver o botão editar e o botão excluir, né? Tendo permissão para fazer essas coisas, essas 3 coisas aqui, né? O que está nesse código aqui que o Daniel nos pegou para a gente, da parte que realmente coloca esses botões aqui, nem está totalmente correto, porque ele mostra o botão, basta que esteja logado. Se não for usuário anônimo, mostre os botões. Isso não é totalmente correto. Isso aqui não foi... O Daniel pegou esse código, que está aqui em produção. Cadê esse código aqui? Ó? É o código que está na realidade. E só como exemplo, né, a fim de colaborar, ele localizou inclusive o local e adicionou o próximo botão aqui para poder ficar do ladinho do vincular parlamentar, tá? Para ficar ali do ladinho, ficar aqui. Só que não é totalmente o correto, porque está mostrando o botão para qualquer usuário. Um operador parlamentar, um operador de matéria, se ele entrar nessa tela aqui, ele vai ver esse botão. Só que se ele clicar, ele não vai executar, porque aí o teste é feito lá no servidor. Ou seja, você mostra uma coisa para o usuário, mas chega lá no servidor e fala que você não pode entrar, né? Então, eu estou aproveitando para falar isso para poder ficar já registrado que existe uma correção a ser feita aqui, melhorada, né? Não correção, mas existe uma melhoria a ser feita aqui para não mostrar uma mensagem para o usuário. Se eu
vou mostrar uma mensagem para o usuário que ele não pode fazer tal coisa, então eu nem mostro o botão para ele, né? Isso foi um parênteses assim aqui na parte do código, tá? Mas o vídeo, e eu dei o nome do título aqui, manipulação de grupos de usuários. Basicamente a gente começa dei toda essa introdução aí que durou séculos, né? Quantos minutos já? 15 minutos, putz. 15 minutos só na introdução. Brincadeira. Mas eu quero falar sobre essa parte aqui, ó. Criar um novo grupo, modo parlamentar, tá? Com permissões do modo parlamentar. Então, a gente pode fazer isso, tá? Pode ser feito de modo programático, né? Eu viria aqui, esse aqui já é a parte do código, eu inseriria os códigos que são fixos, né? Eu inseriria mais um código aqui chamado operador de institucional ou operador parlamentar e botava só as funções de registro de parlamentar e vinha aqui na área de vínculo entre os grupos e os parlamentos e as coisas que se quer fazer em cada grupo e colocaria isso aqui fixo e a hora que rodasse esse códigozinho bonitinho aqui do migrate ia aparecer a outra linha aqui, operador de parlamentar. Mas o que eu quero fazer com esse vídeo é justamente que vocês podem criar, e eu falei lá no início que esse é o padrão, esses vídeos, esses usuários que estão aqui, esses grupos que estão aqui, é o padrão, legado, mas podem existir outros. Basta que não tenha esses nomes aqui, que você não manipule esses aqui. Tá? Como é que eu posso criar um grupo sem programar? Tá? Se você for programador e quiser colaborar e fazer essa alteração, sugerir um pull request para o GitHub e for aceito, então, beleza. Eu acho que não tem que existir tanto grupo padrão dentro do sistema, tá? Já veio os legados que já foram pensados aí por mais de 10, 15, 20 anos e por que não podemos pensar mais um ou dois ou três? Mas não é caso de daqui 2, 3 anos a gente está com 30, 40 grupos aqui, cada um fazendo uma coisinha. Por quê? Porque o Django, que é a plataforma, o framework, vamos dizer assim, usando uma nomenclatura mais fácil, mas não é o correto, mas mais popular, poderia chamar plataforma que o SAPL roda, está ali em cima do Django, né, feito em Django. A gente chama, o nome correto é framework. Mas se eu estou logado com o usuário admin, eu tenho condições de mexer nos grupos, criar novos grupos. Isso poderia estar aqui, tá? Isso poderia estar nessa administração de usuários, poderia ter aqui administração de grupos, basta que se implemente a administração de grupos também. Quando não tem aqui, e aí eu abro uma ressalva gigante, que aqui não é lugar de se mexer nessas tabelas que vão aparecer. Aqui está todo o sistema, as tabelas cruas, sem as regras de negócio. Tá? Aqui é quase que se estivesse mexendo diretamente no banco de dados. Tá? Não existe regra de negócios para as coisas que estão aqui. As regras de negócios são dentro do código do SAPL. Não existe regra de negócio na manipulação direta, como se tivesse... Aqui é um nível acima de escrever, para quem entende um pouquinho, é um nível acima de se escrever SQL. Tá? Então não tem regra de negócio aqui, nós não temos storage procedures lá no banco, nem functions lá no banco com regras de negócio. As regras de negócio estão nas views do SAPL e você não tem regra de negócio aqui, então cuidado com mexer aqui. Porém, os grupos, sim, grupos é um lugar que a gente pode mexer, que poderia estar aqui, pode estar aqui, podemos implementar isso no futuro. A manipulação, a edição dos grupos, de grupos customizados, não os grupos padrão. Os grupos padrão a gente precisa manter eles para ter pelo menos um norte de um SAPL recém-instalado. Mas a gente tem aqui, ó, vamos pegar aqui, clicar aqui em grupos, os grupos aqui, ó. Estão todos eles aí. Aqui, inclusive lá que aparece o votante, lá não aparece. Tá? Então, eu posso criar novos grupos aqui. E com a sugestão do Daniel, o que era? Operador de parlamentares, né?
Então eu estou criando um grupo e agora eu vou dar as permissões que eu quero para esse grupo, tá? Que eu quero? Quem usuário que eu cadastrar nessa tela aqui depois, na tela aqui de administração de usuários, e criar um usuário aqui, por enquanto o meu grupo que eu estou criando lá não está aparecendo aqui. Mas o usuário que eu criar aqui, eu vou associar aquele grupo que eu defini lá, na área administrativa. A intenção do Daniel não é ter a proposta, criar um novo grupo com todas as permissões do módulo parlamentar. O que eu estou querendo dizer para vocês é que não precisa de ser desenvolvido pelo SAPL essa manipulação de grupos. Você talvez tenha alguma especificidade na sua Câmara Municipal, na sua Assembleia, que um fulano lá, que você só quer que mexe com tramitação. Vamos fazer esse outro também? Ó, eu só quero... Segura esse exemplo aí da tramitação. Eu quero falar sobre... Vamos fazer o que o Daniel nos sugeriu. Parlamentares. Ó, no grupo de parlamentares, na aplicação de parlamentares, existem coisas secundárias. O que eu quero deixar esse cara fazer? Esse usuário que eu pôr nesse grupo, eu quero deixar ele fazer o quê? Existe muita coisa ligada a parlamentar, tá? A funcionalidade global de parlamentar. Mas eu quero que o funcionário que eu botar nesse grupo vai poder mexer com cadastrar novo parlamentar, alterar um parlamentar, apagar um parlamentar, visualizar os detalhes do parlamentar e listar os parlamentares. E ver parlamentar também. Apagar, alterar, ver, deletar, ver detalhes, visualização de detalhes. Bom, é isso daí, tá? E adiciono ele aqui e salvo, tá? Beleza, tá criado aqui o grupo operador de parlamentares. Vamos vir aqui agora e dar um F5 aqui para começar a cadastrar um usuário com essa definição. Tá aqui, ó, operador parlamentares. Eu vou criar aqui que o Daniel Lima. Qual que é o usuário que ele usou lá? Ó, Dampelli. O Dampelli. Se o sistema vai deixar o botão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse usuário, vou dizer que esse usuário é ativo e vou ligar ele aqui ao operador parlamentares. Pronto. Você quer criar um usuário que possa fazer especificamente uma coisa, né? Cria dessa forma. Não precisa de um grupo com permissões específicas para fazer exatamente e apenas aquilo. Vamos lá no cadastro parlamentar. Ó. Se eu tentar... nem apareceu tabelas auxiliares para esse usuário. Por quê? Porque eu não dei acesso para ele a tabelas auxiliares. Porém, esse usuário meu pode vir aqui em parlamentares. Ó, ele continua vendo o botão vincular. Tá? Eu posso entrar aqui nesse primeiro vereador e, como eu já disse há uns minutos atrás, e clicar aqui no adicionar. Como é uma edição, está aqui para cadastrar, mas quem está acostumado com o SAPL sabe, por exemplo, que existe o cadastro de mandato. Né? Cadê o botão de adicionar e editar? Eu não dei permissão para esse usuário adicionar mandato e nem editar, nem excluir. Eu dei permissão para cadastrar parlamentar. Então tem que ver lá naquelas listagens lá que eu criei, que está aqui aquelas definições. Né, de que quando eu venho cá criar um grupo, existem coisas secundárias, e são muitas ligadas ao parlamentar. Eu quero que ele possa cadastrar filiação também, então eu adiciono essa filiação aqui também. Ó. Filiação, tá aí. Eu adiciono filiação também, porque agora esse fulano pode cadastrar parlamentares e filiação. Aquele exemplo que a gente usou lá de mandato, tá lá no M, aqui, mandato. Ó. Salvar. Aí eu venho aqui na tela dele. Acabei entrando com o admin de novo para poder mexer lá. Então eu tenho que sair de novo.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ué, acho que foi assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, agora eu vou vir aqui no cadastro parlamentar e o botão de mandatos também vai estar disponível. Quando eu entrar nesse mandato aqui, eu vou poder manipular. Então eu posso criar grupos e dar definições extremamente específicas para que um usuário possa fazer. Por exemplo, eu só posso, um outro exemplo seria, tem que sair desse usuário e entrar com o admin de novo. Um exemplo poderia ser adicionar um grupo operador de tramitações, aonde a pessoa só vai poder mexer lá no cadastro de matérias e tramitação. Então essa pessoa só pode adicionar, não pode nem alterar, ou não pode apagar. Ela pode alterar o que ela fez, mas não pode apagar, né? Então esse é um grupo, seria um grupo específico de um funcionário seu que só pode mexer com tramitação, tá? Então esse é uma funcionalidade que existe dentro do SAPL, está disponível desde sempre, desde quando entrou em produção essa versão 3.1, mas nunca foi detalhado assim para que possa ser usado essas questões. Então você precisa de um grupo, precisa de funcionalidades específicas que seu usuário faça, que esses grupos do SAPL não atendem, não atende porque está geral demais, um operador geral só para cadastrar parlamentar é geral demais, ele que o diga. Esses aqui não está atendendo, você precisa destrinchar esse aqui, operador de matéria. Tem o cara lá do diretor legislativo pode adicionar matéria, pode mexer em sessão plenária, mas ele tem um funcionário lá que só pode fazer tramitação. Cria o grupo de tramitação, então, o operador de tramitação, e adiciona as permissões lá. Se você for fazer alguma coisa que geralmente o operador geral pode fazer e deu tela de você não tem permissões, logue com o usuário que tenha, ou os botões não aparecem, é porque está faltando adicionar alguma permissão no grupo. Vem cá e volta a adicionar. Não, esse usuário meu aqui poderia apagar a tramitação também. Então vem cá e adiciona, tá? Automaticamente o seu usuário lá de onde ele estiver logado, ele já vai poder fazer essa funcionalidade que você adicionou para ele, tá? Depois disso é só adicionar, né? Adiciona um usuário ligado a esse grupo. Eu cliquei em salvar lá, cliquei, né? Ó, chegou aqui, eu tenho aí já disponível para mim essa outra possibilidade aqui, operador de tramitações. Então só aqui eu já customizei 2 operadores, 2 grupos diferentes do padrão, sem precisar de programação, sem abrir issue, sem esperar OS Ticket e qualquer outro detalhe. Então tem muita coisa que a gente pode fazer na administração do sistema. É claro que exige um pouco mais de conhecimento, mas a gente vai trazendo esse conhecimento assim à luz sempre que for possível e ao longo do tempo aí. Valeu, galera! Obrigado, até a próxima.